Shalom, caros amigos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo especial, né? O vídeo que nós trataremos hoje é um vídeo relacionado à cultura judaica e às profecias bíblicas, né? Alguns amigos já haviam me procurado e pediram para que eu realizasse mais alguns vídeos relacionados a esse tema, né, que é muito sugestivo, muito legal. Antes de nós darmos início a esse vídeo, eu quero te pedir para que você, se já é inscrito, se não for, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal, tá bom? Se puder cooperar sendo membro do nosso canal, será uma bênção para mim. Também peço você que já é inscrito, que ative o sininho para que você receba estudos diários, como eu costumo dizer, o que as notas de rodapé das Bíblias de estudo não falam, eu estarei falando aqui nos estudos e nesses vídeos que nós estaremos dispondo para você, tá ok? Então, hoje nós iremos falar sobre a profecia de Ben-Judá Samuel. A profecia de Ben-Judá Samuel. Ben-Judá Samuel, ele profetizou acerca do jubileu, ok? Aqui nós temos uma foto, né? Um desenho de Ben-Judá Samuel. Quem foi Ben-Judá Samuel? Ben-Judá Samuel, de Regensburg, foi um rabino judeu, né? Ele era da Alemanha, que antes da sua morte, no ano de 1217, depois de Cristo, tá, pessoal? 1217 depois de Cristo, supostamente profetizou a respeito da nação de Israel e algo relacionado à profecia messiânica. E Ben-Judá Samuel era muito controverso, né, a sua aceitação, porque diziam que ele era um rabino muito evangélico. Como assim? Para ele, deveria se estudar com mais afinco a Torá, e não a tradição, né, como o Talmud e outros livros da Torá Shebel Peh, que é a transmissão oral. Então, ele preferia, né, estudar a Torá Shebihitav, ok? Que é a Torá escrita. E por isso alguns rabinos não davam crédito para Ben-Judá Samuel. Ben-Judá Samuel teria profetizado que o Império Otomano turco reinaria sobre a cidade santa de Jerusalém por 8 jubileus, né? Um jubileu é um período de 50 anos. De acordo com Levítico 25, de 8 a 13, nós podemos entender isso. Portanto, 8 jubileus seria equivalente a 400 anos. Observe bem, olha só. Também contará 7 semanas de anos, 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Então, no dia do Yom Kippur, no mês 7º, que seria o mês de Tisri, né? Aviv, Iá, Sivan, Tamuz, Avelu e Tisri, que é o 7º mês. No dia 10, que é o dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis o ano 50º, né, que seria 50, e apregoaroeis, isso mesmo? Apregoaroeis liberdade na terra de todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família, ok? Terminando aqui no ano 50º, será jubileu, não semeareis, nem cegareis, e o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis das suas uvas das vides não tratadas, porque o jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis nesse ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Nós acabamos de ler, Vaikra, Levítico 25, de 8 a 13. Aparentemente, de acordo com
previsto por Ben Judá Samuel, 300 anos depois, já no ano de 1517, os turcos do Império Otomano tomaram o controle de Jerusalém e a dominaram pelos próximos 400 anos. Eles foram finalmente expulsos da Terra Santa em 1917 pelas forças aliadas sob o comando do general George Allenby, sem que um tiro fosse disparado. A profecia do Rabino a respeito do período de 400 anos aparentemente se cumpriu com exatidão. O Rabino teria profetizado também que no 9º jubileu, 450 anos a serem contados a partir da invasão turca, né, em 1517, Jerusalém se tornaria uma terra de ninguém, né, entre aspas, uma terra de ninguém. Isso ocorreu provavelmente entre os anos de 1917 e 1967, devido ao fato de que Jerusalém foi colocada sob o domínio do mandato britânico em 1917, pela Liga das Nações, ou seja, a ONU, literalmente não pertencia a nenhuma nação. Então, realmente se tornou terra de ninguém. Mesmo depois da Guerra da Independência, né, a Guerra da Independência ela foi no dia 15 de maio de 1948. Jerusalém ainda estava dividida por uma faixa de terra que cortava o coração da cidade, separando o domínio da Jordânia, que ficava ao leste, do domínio israelense, que ficava mais a oeste, próximo ao mar. A faixa de Jerusalém era chamada de terra de ninguém, tanto porque os israelenses como os jordanianos, né, tanto por como para os israelenses, como também para os jordanianos, eles assim apelidaram aquela terra como terra de ninguém. Qualquer pessoa que atravessasse essa faixa era alvejada e morta a tiros. Isso mudou somente após a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu basicamente no ano de 1967, quando toda a parte leste de Jerusalém foi conquistada por tropas israelenses e toda a cidade passou a estar sob o domínio de Israel. Aparentemente, uma vez mais, a profecia feita pelo Rabino, né, Ben Judá Samuel, se cumpriu com exatidão 750 anos depois da sua morte. Supostamente, o Rabino também profetizou que o 10º jubileu, 500 anos a serem contados a partir da invasão turca em 1517, Jerusalém voltaria a estar sob o domínio dos judeus, depois de mais de 2 milênios da diáspora judaica, isso mesmo. E o reinado messiânico se iniciaria no final desse período. O 10º jubileu iniciou em 1967 e terminará em 2017. O que isso tem a ver com nós? Vamos recapitular, entendendo um pouquinho mais daquilo que fora dito, né? Em 1517, né, Ben Judá Samuel profetizou 6 jubileus a partir da sua morte, né? 6 jubileus daria 300 anos. Ele morreu em 1217, mais 6 jubileus daria 300 anos, que daria exatamente 1517, que fora a data em que Suleimã, né, os turcos otomanos tomaram Israel. Eles tomaram Israel e ali tornou aquele lugar um lugar islâmico, né, um lugar árabe. Tanto é que foi fechada por muros, né, foram fechados os muros que estavam ali. Você pode ver aqui na foto a imagem do Muro das Lamentações, que é a imagem da porta oriental. Essa porta oriental é muito antiga, pessoal. Ela não é nova. Essa porta é basicamente muito antiga. Para você ter ideia,
essa porta, ela está no cumprimento da profecia de Ezequiel 44, verso 1 e 2. Eu vou ler para você. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me, Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Então, o texto de Ezequiel afirma que Deus entrou por essa porta. Mas quando que Deus entrou por essa porta? Sim, o Verbo encarnado, João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus entrou por essa porta e ele é o Verbo, ele é o próprio Deus. Então, Deus passou por essa porta. Em 1517, para você ter ideia, ela era aberta, essa porta. Ela era aberta. Aí chegaram para Suleimã e disseram, Suleimã, segundo a profecia judaica, o Messias entrará por essa porta e se autoproclamará rei. Como ele dominava aquela área, o que ele fez? Ele fechou essa área, vendo? Fechou a entrada para que o Messias não entrasse e construiu, já que o Messias seria um judeu religioso, e construiu um cemitério na frente da porta oriental, cumprindo com exatidão a profecia de Ezequiel 44, 1 e 2, na qual Deus já havia passado por essa porta, e ninguém mais passaria por ela, porque Deus já havia passado. Muito interessante, né? Então, isso ocorreu em 1517. Só que ele profetizou também mais 8 jubileus após essa data, que daria 8 jubileus, 400 anos, assim com a tomada do general Allenby, né? Aqui a foto dele, quando a ONU deu a partilha daquela região de Israel para os ingleses, os britânicos assumiram o comando. Eles não fizeram nada. Como nós já dissemos, nesta época, aquela região era conhecida como terra de ninguém, né? Terra de ninguém. E é interessante que os ingleses não fizeram nada nessa região, nada, nada mesmo. Mas uma coisa, eles fizeram cumprindo assim uma profecia muito interessante do Antigo Testamento. Ó, Gênesis, Bereshit, Gênesis 49, verso 13, diz basicamente assim, Zebulon habitará no porto de mares e será como porto de navios, e o seu termo será como Sidom. Aqui fala que Zebulon será porto de navios. Até essa data de 1917, antes dos britânicos assumirem aquela região, a pedido da ONU, essa região aqui, que você pode avistar, ela não poderia ser um porto de forma alguma, como nós estamos vendo agora. Por quê? Porque as áreas das costas eram muito profundas. Por isso, houve a necessidade de fazer um grande aterro nessa localidade, foi o que ocorreu, os britânicos fizeram, e tornou essa localidade, que era a antiga Zebulon, hoje se chama Haifa, no maior porto de navios da região do Oriente Médio, cumprindo com exatidão a profecia. Olha que interessante. Já depois disso, ele falou que haveria mais um jubileu, né? Mais um jubileu sobre Israel, e Jerusalém se tornaria para as mãos dos judeus, né? Se você for observar, algumas pessoas falam assim, ele errou, porque Jerusalém se tornou para os judeus em 14 de maio de 1948, quando Israel torna-se uma nação. Na verdade, não, porque se você for olhar aqui, olha como era a partilha da ONU. A partilha da ONU aqui, nessa região verde, era a Palestina, olha. Israel era apenas essa área branca. E depois, ó, já em 1947,
um pouco, aqui em 67 um pouco mais, e em 2010, até os dias atuais, Israel tomando quase toda a parte. Então, essa região da cidade velha de Jerusalém, que foi profetizado por Ben Judá Samuel, só foi se tornar território de Israel no ano de 1967. No ano de 1967. Se você for observar essa região, né, quando Israel tomou a região de Jerusalém, homem a homem, né, e a região do norte, né, que fica as colinas de Golã, né, quando Israel tomou toda essa parte, então Israel cumpriu a risca, né? Aqui está uma fala acerca dos dias dessa guerra. Né? No primeiro dia, foi numa segunda-feira, basicamente no dia 5 de junho, ataques aéreos promovidos por Israel destrói 2/3 da Força Aérea da Síria, 300 aeronaves do Egito e a totalidade da Guarda Real Aérea Jordaniana. Olha só. Depois, o exército de Israel captura a cidade de Rafah, El Arish e a Península do Sinai, só no primeiro dia. No segundo dia, que foi numa terça-feira, 6 de junho, Israel apreende Gaza. Gaza é essa área aqui, tá, pessoal? Ó, a setinha aqui, ó. Mais a oeste, próximo ao mar, entendeu? Cuja é até hoje, tá? Por isso que essa guerra terrível, né? A faixa de Gaza, porque ela dentro do território de Israel, dentro do território israelense. Então, Israel apreende Gaza, Calaquilia e Ramalá. O exército de Israel cerca Jerusalém e o terceiro dia dessa guerra, foi numa quarta-feira, 7 de junho, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. Quando Israel começa a se mover, né, a fechar o cerco dos árabes, aí a ONU, né, com o movimento das Nações Unidas, ela tenta fazer uma pressão para que Israel cesse fogo. O exército de Israel captura Jerusalém Oriental, a Judéia, Jericó e Nablus, essa região aqui. No quarto dia, quinta-feira, 8 de junho, o exército de Israel captura Hebrom, ó, a região norte. Israel consolida a ocupação da Cisjordânia, né? E no quinto dia, sexta-feira, 9 de junho, Israel toma o Estreito de Tirã. O exército israelense entra no Planalto de Golã, tá? As colinas de Golã, aqui ao norte. Sexto dia, sábado, 10 de junho, último dia, Israel captura as colinas de Golã e assume o controle do mar da Galileia, tá? Aqui nessa parte aqui, central, entre Jerusalém e Síria, tá? E, nesse mesmo dia, houve a assinatura do cessar-fogo. Então, esses foram os dias, né, dos 6 dias da guerra, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Como que Israel venceu? Israel venceu sob o comando de um general, de um homem fantástico, Moshe Dayan. Está aqui a foto dele, tá bom? Com um tapa-olho. Moshe Dayan, ele escreveu esse livro aqui, que é a Guerra do Sinai. Essa parte aqui, com ele na capa, é mais antigo, tá? Essa aqui é uma versão mais nova. Em todo caso, é um livro que eu super recomendo, tem umas falas super interessantes para você ver o mover de Deus, sobre o cuidado de Deus sobre a nação de Israel. Então, vale a pena adquirir esse livro, muito interessante. Então, Moshe Dayan é um dos grandes heróis, tanto da Guerra dos 6 Dias, em 1967, e futuramente na guerra que nós iremos falar, que é Yom Kippur, né? Mas não falaremos agora. Então, ele também foi um grande herói nacional. E, mais após 1967, viria mais um jubileu, ou seja, viria mais 50 anos. E assim seria a era messiânica. Né? O que Ben Judá Samuel fala que algumas pessoas não espalham, não dizem, né? Que ele fala que após
esse jubileu de 2017, o relógio profético messiânico iria acelerar. E eu não duvido, porque se você for observar as coisas desde 2017, você vai ver que o relógio tem acelerado. Então, isso é muito interessante, né? É muito interessante. Ele não marcou data da volta de Jesus em 2017, o que algumas pessoas confundem. Ele apenas disse que o relógio messiânico, ou seja, da volta do Mashiach, iria acelerar no ano de 2017, ou seja, não no ano de 2017, basicamente, mas no 10º jubileu após a tomada de Suleimã em 1517. Outra coisa que nós temos que desmitificar é sobre a questão que no ano de 2017, Donald Trump ele fez uma ação na qual ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Houve uma movimentação no Brasil também do presidente Bolsonaro para que isso ocorresse. Tá? Algumas pessoas chegaram a cogitar que Donald Trump seria uma espécie de Messias, uma espécie de trombeta, uma espécie de Ciro. Mas, meu irmão, eu digo para você que isso não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Apenas é um cumprimento bíblico. Tá? Como assim? Porque Levítico Vaikra 25:13 diz: neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Como assim, professor Leonardo? O que era, vamos supor, eu tenho um terreno, é meu, está na posse de outra pessoa, no ano jubileu, esse terreno tornaria para mim. Então, a terra voltaria para as minhas mãos. Foi o que ocorreu com Israel. A terra voltou para as mãos dos verdadeiros donos. Isso não é porque é Donald Trump, é Bolsonaro, ou é fulano, ou é ciclano, Emmanuel Macron. Não! É porque é um cumprimento. Se fosse outro presidente, isso iria acontecer da mesma forma. Se daqui a 50 anos, um jubileu, depois de 2017, 2067, Jesus não voltar, vai acontecer algo relacionado a isso que estamos dizendo. Alguma coisa retornará às mãos dos judeus. Isso é fato, porque isso é um comprometimento bíblico. E segundo a palavra, né, a sua palavra não volta vazia. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado, tá bom? Aqui tem uma pergunta, verdade ou mito? Eu não sei se você acredita na profecia de Ben Judá Samuel. Se você acredita, tá? É muito interessante. Mas se você discorda, não acredita, escreva aqui, faça um comentário aqui no nosso canal. Ah, não concordo, tá? Mas se você concorda, acha muito interessante, também escreva alguma coisa. Seu comentário é muito importante para nós, tá bom? Lehi Traot e até o próximo vídeo, tá ok, pessoal? Deus vos abençoe.